Eu quero agradecer o carinho de todos os que entram no Facebook, têm falado do programa, das artes que temos ensinado aqui. E quero agradecer também quem tem visitado o nosso site, programaartebrasil.com.br, tem aprendido, assim, com detalhes mesmo, com todos os professores que com muito carinho vêm ensinar aqui as técnicas de vários tipos de artesanato. E se você fez isso, acessou o site, aprendeu um artesanato ou assistindo aqui pelo canal Rural o programa Arte Brasil, aprendeu, fotografou, o que você vai fazer? Você vai para o Facebook, facebook.com/PArteBrasil, e aí você vai postar a foto do seu artesanato lá. E o que pode acontecer? Nós vamos mostrar aqui o que você de qualquer lugar do Brasil fez, ganhou elogios, merece nossos elogios também. Momento Fã Arte Brasil. Lá da cidade de Pingo d'Água, em Minas Gerais, a Maria Cleonice Braga, ela fez uma aplicação em pano de copa. Eu sou suspeita, eu acho as galinhas tão charmosinhas e essa ficou muito linda, viu? Maria Cleonice. E a Nadir Ferreira, lá de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, ela fez telhas decoradas com flores em EVA. Gente, ninguém fala que é EVA, olha isso, que linda, charmosa. A Microcilda Sucupira, de Fortaleza, no Ceará, fez os chinelos customizados. E isso é muito legal. Olha os lacrinhos que ela usou para fazer aí o chinelo. A Sandra Bonilha, de Bataiporã, no Mato Grosso do Sul, fez a decoupagem com carimbos. Gente, ficou lindo. Mas essas meninas são arteiras, são artistas. Faça isso. Entre no nosso Facebook, facebook.com/PArteBrasil e poste lá o seu trabalho, a sua arte, a sua foto. Tô esperando, hein? Quero mostrar aqui, ok? E para você que gosta de arte e artesanato e gosta também de ter o seu momento, né? De introspecção, de oração, ou quer presentear alguém que tem esses momentos gostosos, né? Porque tem muita gente que reza, que faz a sua oração. Sim. Que tal um oratório? Essa é a sua sugestão, Aninha? Tudo bem? Ana Cristina conosco para fazer este oratório. Isso. Então, a nossa proposta de hoje é um oratório em cartonagem, né? A gente trouxe com os lançamentos de tecido da Estilotex, que são tecidos, assim, bem delicados. Eu acho que encaixa bem nesse tema oratório. E fica aí uma sugestão para o Dia das Mães. E você sabe que eu gostei bastante dessa coleção? Eles se combinam. Tem, assim, sugestões muito boas para combinar. E até eu estava conversando com a Ana um pouquinho antes do programa. Ela falou assim, muitas pessoas têm medo de combinar. Tem a dúvida na hora de combinar. E a Estilotex já facilitou a vida de todo mundo. Já facilita, porque a Estilotex, quando faz os lançamentos, já lança os parzinhos, né? Que é lógico, você pode mudar se você quiser. De repente, você não quer essa combinação, quer essa rosinha com outro tecido da Estilotex, tudo bem, não tem problema. Mas já fica a sugestão, porque muitas pessoas se sentem inseguras de combinar. Até para quem está começando, então já é uma boa sugestão. Já é uma sugestão. E o que nós vamos precisar para esta arte? Bom, nós temos um kit já pré-cortado de papel roller, né, de cartonagem. Eu sempre uso essas bisnagas que a gente compra assim em lojas populares, de mostarda e ketchup, para distribuir a cola melhor. Principalmente assim, se você está numa região mais quente ou está trabalhando com ar-condicionado, alguma coisa assim, já facilita. É diferente de você ficar pegando com o pincel. Entendi. E espalhando, né? Então, não corre o risco de ficar com aquela película ou secar. Isso. Então, eu sempre espalho primeiro com o pincel, a cola, tá? Quem estiver trabalhando em casa pode trabalhar com um pedaço de papel craft embaixo, para não manchar a mesa, porque o papel craft vai absorvendo a cola e secando, né? Vou sempre passar o rolinho, que o rolinho serve para distribuir a cola. Eu ter certeza que tem cola em todos os lugares, e não tá faltando, nem tem excesso de cola, tá? E eu sempre pego o papelão e centralizo no tecido, porque eu deixo as margens de sobra igual, tá? Dou uma alisadinha com a mão, venho com a espátula e sempre deitadinha assim, espátula, vou alisando. Você tá fazendo de dentro para fora, isso tem sempre razão, de dentro, né? Para fora. Sim, porque se eu fizer assim, ó, com a espátula em pezinha, ó só o barulho que faz, ó. Ela vai dar um monte de ruguinha.
Entendi. Tá vendo? Então, deitadinho. Isso. Se eu fizer de fora pra dentro e tiver alguma ruga, alguma bolha aqui, essa bolha vai juntar. Então, quando eu faço de fora, de dentro pra fora, eu vou jogando alguma bolha, algum ar que esteja pra fora, tá? Então, deixa eu tirar essa cola daqui. Como a gente já falou outras vezes, sempre que eu tiver uma peça arredondada, assim, com detalhes redondos, eu tenho que tirar um pouquinho do excesso do tecido, né? Tá? E eu tenho que dar uns picotes, tá? Por quê? Se eu tentar virar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu não consigo fazer uma virada certa aqui, ó, tá vendo? Porque ele é redondo. Entendi. Então, sempre que eu tiver uma peça arredondada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer picotes a cada 2 centímetros mais ou menos, prestando atenção que esses picotes não podem chegar até o papelão, tá? Porque se chegar até o papelão, na hora que eu virar aqui, vai aparecer a pontinha do papelão. Entendi. Então, eu sempre paro um pouquinho antes, tipo assim, uns 2 milímetros, tá? Então, essa tesourinha aqui, que é uma tesourinha de arremate que a gente encontra em loja de armarinho, ela facilita bastante, tá? Bom, vou picotar a volta toda, né? Vou chegar aqui no meio, ó, fazer um rasguinho com a tesoura, tá? Aí eu pego a tesoura maior e vou tirar o excesso de tecido aqui, tá? Você vai deixar mais ou menos a mesma margem que você deixou de fora? Isso, um dedão, 2 centímetros, como a pessoa preferir. Tá? Eu preciso de tecido suficiente para virar o tecido para cá. Mas se eu deixar muito tecido aqui, o que vai acontecer? Essa beiradinha aqui é meio estreita, o tecido vai passar, né? Então, ó, cantinho, cantinho, tá? Sempre dou um piquezinho e a mesma historinha da parte arredondada. Vou vir aqui, ó, e ficar fazendo piques que não cheguem até o papelão. Você de casa tá visualizando aí. Dá pra ver, né? Aqui, ó. Certo. Tá? Vou fazer piquezinhos, ó. Ótimo. Olha, tá pra ver bem de pertinho. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui do lado de fora. Nunca até o papelão, um pouquinho antes. Nunca até o papelão, tá? A gente sempre para um pouquinho antes. Bom, eu já trouxe uma peça aqui, ó, que eu dei todos os picotes. Então, aqui dá pra ver bem, ó, todas as partes que foram picotadas, tá? Porque agora eu vou colar, né? Então, deixa eu dar mais um pouquinho de picote aqui, pelo menos nessa lateral, pra mostrar melhor. Ah, por causa da curva aí do lado, né? Isso. Essa que você está fazendo agora, essa peça, é a frente do oratório. É a frente do oratório. Então, ó, vou passar cola sempre aos poucos, pra ela não secar, tá? E vou vir com o dedo mesmo, ó, ajeitando uma peça, ó. Tá vendo por que eu falei que não é pra deixar muito tecido? Olha o que acontece aqui, ó, ele ultrapassa. Entendi. Tá vendo? Tudo bem que agora a gente vem com a tesoura e tira o excesso, né? Mas às vezes é bom a gente errar aqui, porque a pessoa vê que tem como consertar. Fica, ilustra aqui, o que poderia acontecer na casa das meninas. Das pessoas, ó. Então eu vou tirando os excessos das meninas tecido. não, tem homem que faz artesanato também. Tem sim. Hoje em dia até criança, e é uma coisa que a gente tem que estimular hoje em dia, né? As crianças a fazerem arte. Não deixa de ser uma terapia. Não é à toa que eu falo, eu brinco com as minhas alunas que elas são amigas cartoneiras e fazem terapionagem, né? Porque é uma terapia. Então, ó, aqui eu virei todas as beiradas, tá? Pra dentro. E aí eu tenho que ter uma parte de frente e uma parte de fora, né? Que aí eu vou colar as duas, uma com a outra, depois que tiver toda viradinha, né? E vou... E vai ficar uma peça assim, ó. Tá vendo? E esse tecido no lançamento do Estilotex, ele tá lindo, porque ele parece um céu, né? Não parece? Acho que tem tudo a ver com o oratório. E você falou agora há pouco a respeito das florzinhas. E tem, assim, uma ideia muito legal de você usar as florzinhas, usando, claro, os tecidos da Estilotex. E a vitrine do artesanato, ela traz essa dica pra você. Só hoje, gente, não adianta, amanhã não tem mais jeito. Só hoje, este tecido lindo que você tá vendo, e ele tá aqui na minha mão. Gente, 1 metro de tecido por apenas R$ 9,90. Olha que lindo, que charmoso. É muito pano que tem aqui. Olha que lindo. Então tá aí, ó. Pra você, hoje, só hoje, R$ 9,90. 0800 380 2000
ou então 11 3382 2000, ou então vitrinedoartesanato.com.br. Esse oratório vai ficar lindo com isso aqui. Fica. E aqui, ó, a gente pode combinar com vermelho, com verde, com laranja. A cor que a pessoa preferir. Então, nós vamos fazer o seguinte, enquanto você liga, pede aí o seu tecido no Vitrine do Artesanato ou acessa vitrinedoartesanato.com.br. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho com a Ana Cristina para fazermos as outras etapas deste oratório. Para as arteiras, né, os artesãos aí de plantão, todo mundo que é apaixonado por artesanato, tem uma dica muito legal. A Estilotex lançou tecidos que vão, assim, deixar os seus trabalhos cada vez mais lindos, porque eles se combinam entre si, são lindos estes tecidos. Olha só, ele é uma coleção nova, então acabou de lançar, você de todo o Brasil já pode ter aí no seu ateliê estes tecidos maravilhosos. E é claro, eles são lindos, vão deixar suas peças lindas e com sofisticação, com charme, com beleza, você pode agregar valor às suas peças. Isso é muito importante. Então, o tecido precisa ser de qualidade e se tem qualidade, a marca é Estilotex. Conheça toda a linha da Estilotex no site www.estilotex.com.br. É uma forma de você ter aí muitas ideias, inclusive visitando o site, ganhar uma renda extra fazendo as peças, as sugestões. Então visite o site estilotex.com.br ou então 0800 771 8395. E o legal da Estilotex é que todas as tendências, a Estilotex pensa por você e traz aqui, olha, que coleção linda! Ana, eu fiquei assim apaixonada pelas estampas. E o tecido não precisa nem falar, né? Eu vejo você trabalhar com tanta facilidade, é porque o tecido é de qualidade. Tecido de muita qualidade, a gente costuma brincar, se tem estilo, é Estilotex, né? Porque são tecidos bonitos, são tecidos que têm um estilo. Você pode jogar esses tecidos numa carteira, numa caixa, numa valise, em várias peças, né? Então é um tecido bem, assim, flexível aí. E até ela usou, né, nessa imagem aqui o poeirinha, que faz parte dessa coleção. Faz parte dessa coleção, foi lançado junto com esse de rosinha. Então essa é a combinação sugestão Essa é a combinação que a gente sugere. Tá aí, olha, estilotex.com.br ou 0800 771 8395. É tão fácil, 0800 771 8395. E as meninas atendem e avisam. Às vezes a pessoa tem dúvida, onde eu acho na minha cidade esse tecido? Liga, olha, mora em tal lugar. As meninas informam, ó, na sua cidade você vai achar em tal loja. E elas atendem super bem. E eu quero aproveitar e mandar um beijo, porque, gente, beijo, eu gosto muito de mandar beijo aqui, olha, pra Simone, pra Tati, que inclusive eu não vou mostrar, mas a Tati está aqui no estúdio com a gente, e também a Marlene e o Luiz Fabiano. Aí perguntaram assim, mas o Luiz Fabiano é um jogador? É o Luiz Fabiano da Estilotex. Sim. Meu carinho pra vocês, viu? Tá certo? Tá aí, ó. Então, eu gosto. Vamos continuar aqui, tá? Então, eu vou começar agora, né? Eu fiz essa parte, prendi com fita crepe e vou deixar ela reservada, tá? Até a secagem. Até a secagem, porque aqui eu tenho os dois lados já acabado. Tá. E é legal a gente mostrar, porque nós fizemos somente uma parte, mas você já fez as duas e já colou. Aí eu vou começar a montar a caixa, porque atrás de um oratório é uma caixa. Certo. Tá? Ela tem essa parte na frente e atrás tem uma caixa. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, tem gente que usa direto a cola no rolinho, tá? Mas se a pessoa não tiver prática, não é uma boa ideia, porque se você coloca a cola numa bandejinha e vai com o rolinho para lá e vem para cá, e toda hora com o rolinho na bandeja vem para cá, você acaba carregando muita cola no rolinho. E o objetivo do rolinho é tirar o excesso, né? Então, sempre passa com o pincel e alisa com o rolinho. Eu passo a mão primeiro para saber se tem alguma ruga, se tiver eu posso puxar o tecido. E aí eu venho com a espátula, sempre de dentro para fora, sem força
E bem deitadinho, ó, de dentro para fora, tá? Eu fiz os dois lados, a frente, a costa e a base, porque eu tô montando uma caixa, né? Então, em cartonagem, eu costumo brincar. Vamos raciocinar a cartonagem? Então, sempre que eu uno duas peças de papelão, eu corto rente essa sobra de tecido, tá? Por que eu corto rente? Porque tem algumas marcas de fita crepe que elas não aderem direito no papelão, no tecido. E aí isso vai prejudicar, porque o seu trabalho vai ficar meio bambo. Outro fator é que muitas caixas, gavetas, principalmente gavetas e bandejas, elas são calculadas numa medida certa. Se você começa a virar muito tecido, o que vai acontecer? Você vai aumentar a medida. Vai ficar fora da medida. E aí começa a alterar a peça, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou cortar rente e eu vou explicar por que eu cortei rente e virei em alguns lugares. É isso que eu gosto de falar assim, vamos raciocinar a cartonagem, porque normalmente a peça de cartonagem ensina a gente o que a gente tem que fazer, tá? Então, eu sempre começo a montagem pela base, tá? Então, a base eu sei que eu tenho que cortar os 4 lados, porque eu vou unir peças em todos os lados. E aí, eu vou começar a montar pelo lado, tá? Que o lado tem o mesmo tamanho aqui, ok? Por que eu virei essa parte da frente? Então, quando eu for começar a montar uma caixa, eu faço assim, olha. Essa parte vai vir aqui. Eu preciso de tecido virando aqui? Tá tudo aberto ainda. Eu preciso de tecido virando aqui? Preciso, porque eu preciso dar um acabamento. Eu preciso de tecido aqui? Não, porque aqui eu vou unir outra parte, então a gente corta rente. Então, isso é que eu falo, vamos raciocinar a cartonagem. A parte de baixo. Posso só mostrar uma coisinha que eu achei interessante? Pode. Do lado de cá que vai aparecer, você dobrou. Isso. Então, porque vai aparecer esse lado. Esse lado que você vai colar, você cortou rente porque vai ficar colado e precisa dar todos aqueles detalhes que você explicou agora há pouco. Justamente. E agora, ó, a gente vai entender bem isso na hora que a gente começar a montar aqui, tá? Então, vou passar um pouquinho de cola, tomando cuidado para não ter muito excesso, para ela não ir para lá, né? E eu vou começar a colar. Não se preocupe, ó, às vezes, dependendo, se você coloca um pouco mais de cola, se você tá num clima mais úmido, o papelão dá uma entortada. E tem muita gente que tenta fazer isso daqui, olha, encaixar a peça todinha. Não se preocupa, vamos começar a montar aqui, ó, pela beiradinha, que a peça já vai se encaixando. À medida que eu for colocando fita crepe, ela vai encaixando no lugar. Tá vendo, ó? Você não tenta tudo de uma vez. Não, ó, tá vendo? Ela já tá começando a ir pro lugar dela, ó. Essas dicas, Ana, são muito importantes porque o que as pessoas querem é que o seu trabalho fique lindo. Sim. E às vezes não consegue justamente porque não tem essa orientação. É, às vezes ficam na dúvida como fazer, tá vendo, ó? Então, eu não uni essas duas partes, cortei rente. A gente sempre trabalha com lados opostos em cartonagem para dar um acabamento melhor, tá? Então, eu vou lá pro outro lado. A mesma coisa, passei um pouquinho de cola e vou vir aqui, ó, do mesmo jeito, tá vendo? O papel tá um pouquinho torto, eu venho aqui e vou prendendo, ó. E ela vai ajeitando, tá? E o legal é que aqui você está fazendo em tempo real, apesar de ter trazido algumas peças prontas, a montagem e a colocação do tecido, tudo, quer dizer, tudo as pessoas, a técnica da primeira parte é a mesma para as outras partes? Sim. E eu acho que assim, colar, a gente colou uma vez, já deu a dica, já sabe como cola. O importante são as dicas da montagem, né? Então aqui, olha, eu tenho que começar a fechar a minha caixa, né? Então aqui eu vou passar cola, ó, na beirada toda, nas 3 partes que sobrou aqui, tá? Vou passar o pincel para espalhar bem essa cola. E aqui tem uma outra dica, ó. Eu vou prender essa parte primeiro aqui, ó. Por isso que a gente precisa de um paninho úmido para tirar a cola da mão. Aí eu vou lá pro outro lado, ó. Tá? Eu vou prender esse lado. O que acontece? Ó, a peça já tá pronta. Me facilita ir arrumando o resto, ó. Aí você só vai ajustando para que fique bem coladinho. Aí eu só vou ajustando, vou completar essa volta toda, tá?
E deixa eu até aproveitar, Ana, e dar uma dica para as nossas amigas. Eu falei agora há pouco da promoção para hoje. Vitrine do Artesanato quer que você faça com os tecidos da Estilotex um oratório como esse. Então, se você ligar agora no Vitrine do Artesanato ou acessar a nossa loja virtual, você vai conseguir este tecido que nós vamos mostrar para você agora, com preço incrível, apenas R$ 9,90. Então, ligue agora na Vitrine do Artesanato 0800 380 2000. Para quem é da Grande São Paulo, 11 3382 2000 ou vitrinedoartesanato.com.br, que é a nossa loja virtual. Aí você vai poder pedir esse tecido que você está vendo aí na imagem e está aqui também na minha mão. Olha que tecido lindo! Charmoso. E é legal porque a Ana falou assim, Rita, dá pra você combinar com verde, com laranja, com vermelho. A ideia aqui é muito boa. Mas a gente para por aqui, isso, ok? Nós vamos pro intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos rapidinho para finalizarmos aí o nosso oratório junto com a Ana Cristina. A técnica da cartonagem te possibilita fazer trabalhos muito lindos. Agora, para fazer trabalhos tão lindos quanto estes, você precisa também fazer combinações. E o que ajuda demais é o tecido. Para você fazer a combinação, o tecido tem que ser de qualidade, tem que ter as cores puxando um para o outro, para que fique harmonioso. O pessoal estava mostrando, né? Os meninos estavam mostrando para vocês agora alguns dos trabalhos aqui em cartonagem. Aí você percebe a delicadeza, a harmonia das cores. E para ficar desse jeito, claro, você tem que ter aí os tecidos Estilotex, porque a Estilotex já pensa para você. Sim. Ela já faz a combinação para você. Esse eu achei incrível. Olha a combinação das frutas, né, dos legumes aqui, com esse fundo em vinho. Ficou lindo. Eu já até elogiei a Ana por conta disso. E o laranja, tem linho mais lindo que o outro. Eu costumo falar assim, que o tecido ou mata a peça ou deixa ela maravilhosa. Né? Então, a gente tem que saber combinar mesmo, e isso a Estilotex facilita pra gente. Porque quando lança, já lança as combinações e tecido de qualidade. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aí eu vou fechar a caixinha, tá? Fechei a caixinha, tá aqui, ó. Toda cheia de curativo, que vai ficar. A gente não tira essa fita crepe. E nós vamos começar a mexer com os acabamentos, que é essa parte aqui mais fina, ó. Tá? Então, lembra aquela historinha do raciocinar cartonagem? Então, vamos raciocinar a cartonagem. O que a gente tem que fazer no acabamento? Porque eu costumo falar o seguinte. Primeiro, cola o tecido no centro e não vira nada. Tá? Depois, a gente vai raciocinando o que a gente precisa virar de tecido para dentro, o que a gente não precisa. Então, aqui, olha, eu vou colocar o acabamento. Já não passei rolinho, porque às vezes eu preciso fazer isso, ajeitar o acabamento. Então, eu preciso da cola um pouquinho mais úmida, tá? Vou colocar o tecido e vou pensar, eu preciso desse tecido aqui sobrando? Eu preciso, porque eu sempre escondo fita crepe com tecido. Então, junção de caixa sempre vai tecido. Então, aqui, olha, eu venho, passo a cola e ajeito o tecido, tá? Mesma coisa do outro lado, aquela historinha de trabalhar com lados opostos. Venho, passo a cola. Às vezes você pode fazer com a espátula, que dá um resultado melhor, tá vendo? Ó? Tá? E aqui, olha, eu vou fazer como se fosse um pacotinho de presente. Deixa eu passar a cola aqui, eu abaixo. Eu vou passar a cola aqui, com o próprio pincel, ó. Eu abaixo essas duas partes e abaixo essa daqui, ó, como se fosse um pacotinho de presente. Tá? Faço a mesma coisa do outro lado, né? Com o próprio pincel e venho aqui. Aí eu vou pegar o lado e vou colocar aqui. Aí, vamos raciocinar a cartonagem? Não tem como dobrar ali. Aqui eu preciso de tecido? Não. Então, aqui eu vou colar. Aqui eu preciso de tecido? Preciso, porque eu preciso cobrir fita crepe. Aqui eu preciso de tecido? Não preciso. Então, ó, tá? Vou fazer isso, ok? Então, vamos lá rapidinho. Vou pra cá, só para que os meninos possam pegar a imagem.
Então, ó, passei a cola. Só nas laterais. Isso. Venho aqui, ó, e viro. Passei a cola no outro lado. Espalhou. Espalhei e virei. Ok? Aí eu vou vir aqui, ó, passo cola. Venho com o pincel e espalho essa cola, tomando cuidado de aqui, ó, ser de dentro para fora e aqui também. Para eu não carregar de cola aqui, tá? Então, ó, vim aqui e venho pra cá, ó. Então, essa é a parte do acabamento, é mais fina. Essa é a parte do acabamento, que em papel duplex, muitas pessoas às vezes não acham, quem mora em cidade menor, o papel duplex pode ser uma cartolina, não fica tão bom, mas também serve, tá? Vou colocar fita crepe aqui para ela ficar bem fechadinha, né? E aqui, ó, se eu só virar aqui, ele vai ficar feio, né? Quando eu virar, ó, eu preciso dar um piquezinho aqui. Senão vai aparecer. Senão vai aparecer, tá? Aí venho aqui e colo, tá? Então, assim, eu vou fazendo com as outras peças. Vou vir aqui também, deixa eu só fazer esse lado aqui, que aí a gente já vai pra parte de baixo, aí vai entender bem, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois, o que vai sobrar? Essa parte aqui. Quando eu chegar aqui com a minha parte de costa, que eu jogo aqui, olha, vamos raciocinar a cartonagem. Eu preciso desse tecido? Não. Não. Eu preciso desse tecido aqui de trás? Também não. Eu preciso desse tecido aqui do lado? Também não. Aí eu vou virando, tá vendo? Até que eu tenho a peça pronta, tá? Aí você fez a parte interna e externa. Isso, aí eu fiz a parte interna e externa. Essa peça aqui estando toda pronta, o que eu vou fazer para colar aqui, tá? Se eu tenho uma área tão pequena aqui, e eu passar cola branca não vai sustentar, né? Então, eu venho e uso cola de silicone, tá? Então, ó, a cola de silicone, a gente passa aqui na beiradinha, ela é uma cola que tem uma secagem mais rápida, e com isso, ela vai aderir melhor essa parte. Então, olha, espalho a cola de silicone aqui. Vou vir aqui. E vou centralizar, tá? Boto um peso. Põe um peso Pode colocar. Uma coisa interessante é o seguinte, o peso sempre tem que ultrapassar a caixa. Entendi. Se eu colocar o peso no centro, eu vou deformar a caixa, tá? Então, ele sempre ultrapassa. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar um livro maior que a peça. Entendi. E colocar pesos em cima desse livro, tá? Aí, a gente tem uma outra sugestão aí, que é a gente colar esses pezinhos aqui, ó. Tá? Para o seu oratório não ficar sujo. A gente pode pegar aquele? Ó, esse prontinho aqui, que eu fiz o contrário, tá? Então, aqui, ó, a gente mostra o seguinte. Eu tanto posso fazer o azul por fora, como o azul por dentro. Tá vendo? Aqui eu inverti. Você inverteu, pôs o poeirinha por fora e o floral por dentro. Isso, ou seja, do seu gosto, tá? A gente tem que usar a nossa criatividade. Aqui, ó, eu colei esses pezinhos com a cola de silicone também, porque ela vai fixar melhor, pra eu não ficar sujando meu tecidinho. Porque, afinal de contas, um tecido tão bonito desse Estilotex, aquele negócio de um móvel, às vezes, tá com poeira e você arrasta, aí vai, né, ficar feio o seu tecido. Então, vamos deixar o seu trabalho mais bonito durante mais tempo. Olha, ficou lindo demais. E por falar em tecidos de qualidade, a gente tá falando aqui da Estilotex, a vitrine do artesanato, só hoje, tem esse tecido lindo por apenas R$ 9,90. Ligue agora, não perca essa chance, porque é só hoje. Olha que tecido lindo, fácil de combinar. Tem muitas opções de cores aqui de combinação. Então, ligue agora no Vitrine do Artesanato, que é a nossa loja virtual, 0800 380 2000 ou 11 3382 2000,
ou na nossa loja virtual, que você já sabe, vitrinedoartesanato.com.br. Ah, que lindo! Pediu? Que ótimo, aproveite, porque amanhã não tem mais não, viu, gente? Já vendeu tudo, tá certo? Então aí, vitrinedoartesanato.com.br. Promoção boa, né? E muito boa. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Ainda mais que a Estilotex. E eu quero agradecer até a Estilotex por ter trazido você, viu, Ana? Eu que agradeço. Porque ficou show esse oratório. E eu sou suspeita, né? Eu amei. Nós, claro, convidamos sempre você para estar conosco de segunda a sexta, sempre às 3 horas da tarde aqui no Canal Rural, para que você possa aprender estas e outras artes lindas. Arte Brasil para você.